Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos nesse dia, aqui hoje em Panorama, cidade de Panorama, mais uma vez para trazer a palavra do Senhor Jesus. O Espírito Santo do Senhor esteja aqui nesse lugar, nos ajudando a fazer a obra, e que o nome do Senhor seja engrandecido. Deus abençoe a vida de todos nesse dia. Cidade de Panorama, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Ei. Glória a Deus. Salva. Ei. Jesus Cristo, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele sempre foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Jesus levou ordem os discípulos. Está no Evangelho de Marcos 16:15. Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. As palavras de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo é poderosa, fiel. O que Ele falou já se cumpriu muitas coisas, está se cumprindo e vai se cumprir. Não tem como ninguém fugir da palavra, da verdade. Ele disse no Evangelho, 1 João, capítulo 2, versículo 26, estas coisas eu escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste, dele fica em vós. E não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é a verdade, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permaneceis. Por isso que estou aqui para falar para você, pregar o Evangelho, a palavra da verdade, aquilo que foi escrito há mais de 2000 anos, muito mais. As palavras que o próprio Deus disse aos profetas, ensinou aos missionários, Jesus ensinou aos apóstolos, e essa palavra é imutável. Ninguém mudará o que está escrito. Homem nenhum tem poder de mudar o que está escrito na palavra do Senhor. Em Romanos 10:17, a palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então você tem que ouvir, você tem que estar atento para as coisas estão por vir, está acontecendo e estão por vir. O mundo anda despercebido. As pessoas estão despercebidas. Os acontecimentos estão acontecendo.
E as pessoas estão despercebidas e não estão preocupadas com a sua vida após a sua morte. E que ninguém vai escapar da morte. Ninguém. Todos vão morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Agora eu pergunto para você. O que você tem aqui para depois que você partir dessa vida? O que você tem preparado para após a morte? O que você tem guardado? As coisas desse mundo ou a palavra de Deus? O que é que você tem guardado? Porque o mundo está louco. O mundo está uma geração louca, perdida. O diabo está trabalhando para cada dia mais você fica perdido nesse mundo. O diabo está trabalhando na tua mente para que você não busque as coisas do alto, mas busque as coisas deste mundo, dessa terra, aonde vai ser tudo consumido, aonde vai ser tudo destruído. E você vai dando valor a todo esse mundo. E a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. É o diabo que está tomando conta desse mundo. As coisas foram criadas por Deus. Tudo foi criado por Deus. Mas por causa do pecado, o mundo foi contaminado. O diabo tomou conta. Está aí. Todo mundo servindo mais o diabo do que a Deus. Só está na hora de você se despertar. Está na hora de você tomar uma posição na tua vida. Você tem feito análise da sua vida, como é que você está? Você tem lido as Escrituras? Você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Ou como você continua nessa vida miserável, desgraçada que você vive? Mas não se esqueça, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E tudo que você fizer aqui neste mundo, nessa terra, você há de prestar conta diante do Senhor. Um dia você vai prestar conta. O que você está fazendo da tua vida, do teu corpo? Quem é que você está servindo? Louvado seja o nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso. Eu quero deixar uma palavra aqui para você ouvir e meditar. Para você saber que teve alguém que escreveu que o próprio Deus separou homens guiados pelo Espírito Santo para escrever, para deixar para os nossos dias de hoje. Para deixar para os nossos dias de hoje. Mas se você não dá a mínima importância para as Escrituras, você vai estar condenado. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus escuta a palavra de Deus, mas quem não é, expressa. Quem não é de Deus, despreza a palavra. Mas isso não é problema meu, é problema teu. Meu dever estou fazendo de anunciar a verdade. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos teriam comichão nos ouvidos. Não quer ouvir. Não quer ouvir porque ele gosta de viver na imundícia, no pecado, na idolatria. Perdido, na imundícia.
Em Mateus, capítulo 24, no verso 29. Mateus 24, 29. As palavras de Jesus. Ele falando: a vida do Filho do Homem. Jesus veio a esse mundo, cumpriu a missão, pregar a salvação. Mas muitos naquela época não quiseram ouvir Jesus Cristo. Não quiseram dar ouvido na palavra, na voz de Jesus Cristo. Ao invés disso, desprezaram, humilharam e crucificaram Jesus, bateram Jesus, cuspiram no rosto de Jesus e por fim crucificaram, porque Jesus veio falar a verdade e ninguém gosta de ouvir a verdade. Não gosta de ouvir, porque a palavra do Senhor é para reconhecer. Não é aqui a palavra do Senhor vem para te dar promessa que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, que você vai ganhar na loteria, na Mega Sena. Jesus não ensinou isso. Jesus não veio aqui prometer riqueza para ninguém. Jesus não veio aqui prometer. Por isso que os incrédulos não gostam de Jesus. O sermão continua: a vida do Filho do Homem. E a palavra diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os anjos, com rixo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, todos os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabeis que ele está próximo. Sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. As palavras do Senhor Jesus. Jesus já avisou. Jesus já deu o recado. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E voltou a sua lugar de origem, que é o céu, ao trono ao lado do Pai, sentado à direita do Pai. Ele deixou tudo para aquela época. E hoje, estou aqui falando as mesmas palavras de Jesus Cristo para você tomar posição na tua vida. Para você
te conheço. Alguém está gritando para você ouvir e você não deu ouvido. Maldito! Jesus deixou alerta. E logo depois das aflições daquele dia, o que mais está acontecendo é aflição nesse mundo. E você está despercebido. E você não está dando conta do que está acontecendo. Você está preocupado com o teu dinheiro, com o teu carrão. Você está preocupado com o seu corpinho bonito, com a sua pele, com a sua estética. Uma geração tão maligna que a natureza do seu corpo destruiu. Deus fez o teu corpo para manter o corpo original. E essa geração maldita destrói o seu corpo. É na cachaça, é nas drogas, é na prostituição. Tudo. E destruíram aquilo que Jesus, que Deus fez original. A tatuagem no corpo todo. Uma vergonha. Uma vergonha. É homem querendo ser mulher. Uma palhaçada. Homem vivendo a sobrancelha, depilando, usando maquiagem. E as mulheres da mesma forma. As mulheres querendo ser homem. Aonde que Deus vai aceitar uma coisa dessa? Nunca. Está em tempo ainda de você se consertar. Porque a vida do Senhor está próxima. A vida de Jesus não tardará. Mas você continua nas drogas, nas bebidas, na budícia. Mas o alerta está sendo dado. A vida do Senhor está próxima. E Ele deixou para nós nesses dias, para que possamos ficar atentos. Mas se você não quiser dar ouvido, ai de você! Ai de você! E a palavra do Senhor diz: depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá e a lua não dará luz. Isso está prestes a acontecer neste mundo. Maldito! Porque vai vir uma aflição tão grande que você nem imagina a aflição que vai vir nesse mundo. Porque o anticristo já está. O anticristo já entrou, já está agindo. Mas você não está nem aí. O diabo já está agindo nesse mundo. E você está despercebido. E você está preocupado com o teu dia. E ganhar dinheiro. E trocar teu carrão. E manter a posição na sociedade o mais alto que puder. Mas o inimigo já está trabalhando. A tribulação, ela vai acontecer em 7 anos. 3 anos e meio. O anticristo vai oferecer prazeres desse mundo. É tudo que a maioria do povo quer.
enfiar fora na droga, na cachaça, curtir o mundo. É isso que o anticristo está oferecendo. Todos os prazeres desse mundo. Alegria, satisfação da tua carne. Aí eu vou curtir. Porque depois da morte, eu não quero nem saber. Mas vai piorar com a tua vida depois da tua morte. Depois da tua morte que você vai ver o que vai acontecer. Por isso essa escolha, aí não tem chance. 3 anos e meio vai ser de prazer. Os mundanos. Os mundanos estão todos aí curtindo. Não quer compromisso com Jesus, não quer compromisso com a palavra de Deus, levanta igual um bicho, nem lembra de Jesus Cristo, não faz uma oração, não agradece, só levanta com a mente, trabalhando mal. E é isso que o inimigo quer. Mas depois de 3 anos e meio, virá a grande tribulação. A palavra de Deus fala que os filhos salvos serão tirados desse mundo. O salvo vai ser tirado desse mundo. E Jesus Cristo com seus anjos vai vir buscar o seu povo e a sua igreja. Mas os perdidos, aqueles que não querem saber de Jesus, nem estão ouvindo a palavra, aqueles que não querem ter um compromisso com Deus, esses vão ficar aqui nesse mundo. Vai passar por uma grande tribulação. Aí você vai ver o prazer que você tem nesse mundo hoje, o que você vai passar na grande tribulação. Servindo o diabo. Hoje você tem a chance de servir a Deus. Mas depois que Jesus virá a sua igreja, depois que Jesus virá os seus filhos aqui desse mundo, aí você não tem mais arrependimento. Você não tem mais de se arrepender. Porque a chance que você já teve, depois da canção daquele dia, as coisas vão ficar terríveis. Depois da canção daquele dia, o sol não dará mais luz, e a lua não dará. O sol se escurecerá e a lua não dará mais a luz. Mas os homens rejeitaram a luz. Os homens rejeitaram a luz. Porque preferem as trevas. Porque a luz, ela mostra tudo que não presta. A luz mostra tudo aquilo que não presta. Por isso que rejeitaram a luz que era Jesus. E preferiram as trevas. Porque nas trevas você esconde o teu pecado, a tua imundícia, a tua vergonha. Mas não adianta esconder de Deus. Não adianta você querer esconder de Deus a tua imundícia. Aquilo que você está fazendo. Destruindo o teu corpo. E pior, a tua alma, você vai lançar no lago de fogo e enxofre. E
geração continua rejeitando a luz, que é Jesus Cristo. Esta geração continua rejeitando a palavra de Deus, a verdade, porque sua cabeça já está maquinando para mais tarde, para fazer aquilo que não presta, fazer tudo aquilo que abomina a Deus. A mente já está trabalhando, maquinando coisas más, mas não tem disposição de ler, de ouvir. Mas a gente só vê o povo para lá e para cá, tudo louco, correndo atrás da sua vida terrena, mas esquecendo de uma vida que boa. E Deus não terá o que pede por inocente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verá o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Depois daquela aflição, essa terra será destruída. O Filho do Homem aparecerá no céu, e todos verão. Esse mesmo Jesus, se você não acredita, porque a geração não acredita mais em Jesus, uma geração que não quer saber de Jesus, uma geração não quer, incrédula, não quer viver conforme os mandamentos de Jesus Cristo, da palavra, não crê em Jesus. Se cresce em Jesus, obedecia a sua palavra, os seus mandamentos. Mas como não crê em Jesus, não obedece, porque são desobedientes. A geração fez tudo para desobedecer a palavra. Ele virá no céu com poder e grande glória. E é esse que desprezaram. É esse mesmo Jesus que desprezaram e continuam desprezando. Todos verão ele. Todos verão ele. Isso está prestes a acontecer. Essas coisas estão prestes a acontecer. Porque os sinais estão aí acontecendo todo dia, toda hora. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Todo dia é uma página se cumprindo das Escrituras. Todo dia. Sinais estão acontecendo na vida do Filho do Homem, de Jesus Cristo. E ninguém vai impedir. E ele virá com poder e grande glória. E seu povo, a sua igreja, vai estar com ele para todo sempre. Com clamor de trompetas, as trompetas vão tocar. Os quais ajuntarão os seus escolhidos das extremidades dos quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu.
Em todo lugar desse mundo vai ter os filhos de Deus. No mundo inteiro vai ter os filhos de Deus. Aqueles que servem Ele com temor. Aqueles que têm servido a Ele e buscado a sua presença. Aqueles que têm se convertido. Porque é uma geração de mentirosos, uma geração de enganadores, uma geração de evangélicos mentirosos, os crentes falsos, os crentes dizem que é crente, só para esconder atrás de uma religião, mas está sendo uma vergonha. Os crentes que você que acha que pelo nome de ser evangélico vai ser salvo, é um dos crentes convencidos, de convertido não tem nada. Porque para ser salvo tem que ser convertido, não precisa você ter o nome de evangélico, não. Você tem que se converter. E fica você sabendo que religião não salva ninguém. A tua religião não vai te salvar. Você pode ser evangélico, católico, umbandista, a religião que você escolher. Nenhuma religião vai te salvar. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está ouvindo? Jesus Cristo, na sua palavra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É no Evangelho de João 14,6. Ele é o caminho. Mas se vocês estão escolhendo outro caminho, você pode ter certeza que você está no caminho do abismo. O caminho da confusão. E não adianta você ficar idolatrando, porque é uma geração de crentes. Critique todos os católicos, mas a geração de crentes, tudo idólatra. Idolatrando pastor, bispo, idolatrando um monte de coisa. E a Bíblia diz que todos os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. É na hora que você tem uma posição na tua vida. Porque a vida do Filho do Homem está próxima. A vida de Jesus, os sinais estão acontecendo. E você está dando importância para isso? Você tem olhado os sinais? Você está percebendo? Glória a Deus. Jesus deixou uma parábola. A parábola é aquilo que Jesus falou, mostrando uma realidade. Jesus falava para os seus discípulos através de parábolas, para que eles pudessem entender os acontecimentos que viriam, que surgiriam. E ele deixou uma parábola da figueira. E ele disse assim: aprendemos, pois essa parábola da figueira, quando já seus ramos tornaram tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira
Quando os seus ramos, primeiro as folhas caem, depois os frutos, depois ela volta com suas folhas. E ele deixou. Vocês vão ver o que acontece com a figueira, a sua transformação, o que ela vem mostrando. Assim, os acontecimentos estão surgindo no mundo. Está aí que está escrito nas Escrituras: guerra, fome, doença. Todas essas pragas estão acontecendo nesse mundo, mostrando que não. Jesus disse: quando vocês virem essas coisas acontecer, a minha vida está próxima. Mas você não está preocupado com os acontecimentos. Você não está vendo o que está acontecendo, porque a preocupação está as coisas do mundo, dos prazeres. Selecionadas, carnes selecionadas especialmente para esse fecha bens. Então corra e aproveite. Aqui tem economia. Sua família, Casa de Carne que mais. As doenças aumentando cada dia mais. Casa de Carne que mais. Venha conferir. Morrendo milhões de pessoas no dia. Carnes selecionadas. A gente está indo nada, tendo estágio correndo. Você tomou a picadinha, aquilo que foi o plano do diabo fazer na tua vida. Você tomou uma picadinha, tomou duas, tomou três, que não era para você tomar, porque é coisas que era plano para matar, e as pessoas estão morrendo. E vai morrer mais. E vai morrer mais. Porque não confia no Senhor, mas confia no homem. E a Bíblia diz: maldito aquele que confia no homem. Uma geração que confia em homem não confia em Deus. Uma geração que dá confiança, ouvido para homens. Pesquisa feita. Nos próximos anos, 98% da população vai morrer de câncer. Porque você tomou uma picadinha. É o médico que avisou. Porque aquilo lá vai criar um coágulo dentro de você e vai te deixar com a imunidade cada dia mais fraca e qualquer doença vai te pegar. Porque você não confiou em Deus. E confiou no homem. Eu não tomei nenhuma, graças a Deus estou. Para anunciar a verdade. E o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Arruma a tua vida. Porque Jesus Cristo está voltando.
figueira. Jesus deixou a parábola da figueira, para que nós possamos observar quando as folhas caem, vem os frutos, tudo assim os sinais que estão acontecendo nesse mundo. Terremoto aqui para todo lugar. Terremoto para tudo quanto é lugar. E aqui no Brasil não vai escapar não. Você achar que você vai escapar das pestes, das pragas, dos acontecimentos, não vai. Mas como que você vai estar no dia que isso acontecer? Aí está o noticiário, as redes sociais, os vendatais destruindo tudo, tornado, terremoto, que não acontecia aqui no Brasil, já está acontecendo. E vai piorar. Fica você sabendo que vai piorar. Não vai melhorar, vai piorar. As coisas vão começar a piorar daqui para frente. E você aqui, você vai ver. Mas se você morrer hoje, eu vou mudar a tua vida. Se der um infarto de você hoje, onde é que você está? Como você está usando o teu corpo? Como que você está usando aquilo que Deus fez para você honrar a Deus? O nosso corpo é feito para honrar a Deus, não para ser vergonha para Deus. Uma geração que só pensa em vergonhar esses crentes. Me diz ainda que vai ser salvo, que vai para o céu. Ah, vai morrer, vai para o céu. Eu não sei que céu é que você vai, se você não estiver na presença de Jesus Cristo. Mas te enganaram. Deus é bom. Deus é bonzinho. Deus é tão bom que Ele morreu na cruz por tua causa. Ele é tão bom que Ele derramou o seu sangue. Derramou todo o seu sangue por mim e a tua casa, o pecado que gerou no jardim do Éden, que a terra toda foi contaminada e todos foram separados de Deus, mas Jesus Cristo Ele veio para restaurar. Ele é tão bonzinho que Ele morreu na cruz por mim e por você. Ai, mas Deus é bom, porque eu vou fazer o que eu quero. Quando eu morrer, eu vou ser salvo, vou para o céu, vou ficar do lado de Deus. Não é nada. Você não vai ficar do lado de Deus coisa nenhuma. Porque a Bíblia diz que existe céu e inferno. E uma geração que não acredita no inferno. Ai, inferno, esse cara fala. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia que você vai falar, você vai ver lá que Jesus falou quantas vezes no inferno. Uma geração que não acredita no inferno, porque acha que Deus é bonzinho e vai te salvar fazendo as porcarias que você faz. Usando teu corpo da vergonha e da imundícia. Quando a gente mas ninguém vai escapar. Deus é bom, mas você tem que lembrar também que Deus é justiça. Deus é justiça e Deus é justo. A justiça desse mundo muitas das vezes falha, mas a justiça de Deus não falha. Desse ninguém escapa.
Você faz um crime aqui na terra, você vai ter que pagar a justiça do homem. E você vai pagar um certo tempo e você vai ter absolvido. Mas a justiça de Deus não é céu ou inferno. O céu é ao lado de Jesus pela eternidade. E o inferno é com o diabo para a eternidade. No lago de fogo e enxofre. É o que está escrito na Bíblia. E Jesus Cristo e deu seu exemplo. Para que eu e você pudesse viver de acordo com ele de Deus. E uma geração que as coisas vão piorar tanto que muitos acreditam morrer por tanto sofrimento na grande tribulação que breve está para acontecer. Mas o salvo vai estar com Jesus. Já está na proteção de Deus. E quem não está na proteção de Deus vai enfrentar a pior situação da sua vida. A vida do Filho do Homem está próxima. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus fala: seja meus imitadores, assim como filhos amados. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, você é amado por Ele. Mas se você não estiver fazendo a vontade de Deus, a ira de Deus está na tua vida. A ira de Deus está na tua vida. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, a ira do Senhor está na tua vida. E depois de tudo isso, você vai continuar do jeito que você está? Depois de você ouvir tudo que é escrito, você ainda vai continuar da maneira que você vive? Porque eu não sei como você está, mas Deus está sabendo. E se Ele mandou eu vir aqui hoje falar essas verdades, é porque a vontade dEle. A vontade dele, porque eu estou aqui para obedecer ao meu Pai, estou aqui para obedecer a homem nenhum. Eu estou aqui para obedecer homem desse mundo. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Está entendendo? Eu não estou aqui para falar palavrinhas para tratar o teu ouvido, para massagear o teu ego. Porque a palavra de Deus tem que confrontar o pecador. A palavra de Deus confronta o pecador. Se você não está na lista desses pecadores imundos, arruma a tua vida, porque a ira de Deus vai cair sobre você e não vai ter jeito de escapar. Não escapar da ira do Senhor. Larga da prostituição. Larga do adultério, larga da maconha, dá duas pitadinhas para deixar loucão. Você tem que ficar louca para Jesus. Você tem que estar correndo atrás de Jesus, não atrás de droga, prostituição, adultério. A Bíblia diz que os adultos não ganharão o reino de Deus. A Bíblia diz que os prostitutos, as prostitutas não herdarão o reino de Deus, a não ser se você se arrepender. A Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus.
A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E você vai continuar mentindo? Você ainda vai continuar adultando? Você ainda vai continuar na prostituição? Você ainda vai continuar nas drogas? Arruma a tua casa. Arruma a tua vida. Porque a gente precisa se arrepender. Porque a Bíblia diz que todos vão se prostrar diante do Senhor. Hoje você pode rejeitar a palavra. Hoje você pode rejeitar Deus. Hoje você pode rejeitar Jesus Cristo. Mas naquele dia, no grande dia, a Bíblia diz que todos prostarão diante do Senhor. E ali você vai receber uma sentença. Você vai receber uma sentença. Ali você vai receber uma palavra dentro do teu peito, dificuldade, uma que é a tua destruição. Porque o que é dele, a Bíblia diz que ele vai falar bem bendito do meu Pai. Mas os que não for dele, ele vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço, maldito. Serão lançados no lago de fogo e choro. O que está escrito, ninguém vai mudar. Mas vai se cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso você tem que examinar as Escrituras. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ouvir e guardar a palavra. No Evangelho de João 5,39, a Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia testifica de Jesus. Por isso você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir, você tem que escutar, meditar e obedecer. E no Evangelho de João 8,32, a Bíblia diz: quem sereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está aqui de ouvir a verdade, ou vai continuar na mentira, sendo enganado pelo diabo, deixando de ouvir a palavra para ouvir a palavra do diabo, os mancheiros do diabo, as ofertas do diabo, e não quer ouvir a palavra de Deus. Pode! Quando fala de Jesus Cristo, da verdade, daquilo que é para corrigir a tua vida, você pode. Ah, eu não quero ouvir isso. Você quer ouvir o quê? Se essa palavra é que vai te salvar. Você achou que eu vim aqui para estar cantando essas músicas de mundão, essas músicas do diabo? Eu vim aqui para falar de candidato, de Lula, de Bolsonaro. A geração que só pensa mais no mundão. Desde agora, esses dias, essa seleção aí se atraiu os mundanos. Essas igrejas mundanas deixaram de falar de Jesus para assistir jogo de futebol. Geração brasileira adorando homens, geração maligna que adora futebol, cachaça, droga, Jesus Cristo, por tudo isso.
coisas mudando. Ou você se conserta, ou a perdição vai chegar na tua vida. Como na tua vida? Enquanto você está vivo, depois que você morrer, acabou. Depois que você morrer, não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia. Não adianta alguém ficar rezando por você. Não adianta ninguém ficar acendendo vela por você, porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Ai, vamos rezar pela alma perdida porque ela vai ser salva. Mentira! Vai se juntar o teu corpo para você receber a tua sentença. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9:17 que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não tem purgatório. Isso é mentira do diabo. Colocou na tua cabeça e a Bíblia. Examinar as escrituras. Louvado seja o nome de Jesus, Deus Santo e Poderoso, e é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Quem é de Deus? Escuta a palavra de Deus. Mas quem não é, não quer saber. Quem não é de Deus, quando prega a palavra de Deus, está me incomodando. Ah, eu não quero ouvir isso. E vai. Como choros ouvidos. Mas bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que lê. E mais bem-aventurado aquele que pratica. Agora, se você ouvir a palavra de Deus, só ouve, entra aqui e sai aqui, não medita, e você não pratica, que é pior, coitado de você. Coitado não, você faz a coisa mesmo. Final de coitado. Deus é justo. Ele ama a justiça. E ele pratica a justiça. Deus é bom. Mas ele também é justiça. Ninguém vai escapar da justiça. Louvado seja Jesus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Deus Santo e Poderoso. E no final de todas as coisas, a palavra de Deus fala em Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus Cristo se deve a todo joelho. Vocês se devem a todo joelho. Você que está no céu. Para que o nome de Jesus Cristo se deve a todo joelho. Os que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todos vão prestar diante de Jesus. Todos vão prestar.
reconhecer que é o mesmo Deus de hoje eternamente. Ele não mudou e nunca vai mudar. Aquele Jesus que fazia justiça, faz justiça no passado, é o mesmo hoje. E ele não tem problema nenhum de te matar. Muitos repetir, o que estão praticando iniquidade, vive no pecado, não se consegue. Se consegue, porque tem. E a Bíblia diz, em Mateus 24, 13 e 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Tem testemunha a todos a gente. E então virá o fim. Por isso que eu estou aqui hoje, pregando a palavra de Deus. Vamos ficar aqui. Será que Jesus é Deus? Jesus é Senhor. Não é Maria, não é Aparecida, não é Betânia, não é Maomé, não é Senhor, existe só um Senhor. Fecha Jesus. É só Ele que pode te dar essa salvação. Nem outro vai te salvar, só Jesus Cristo. Se você não prestar tua confiança só em Jesus Cristo, você vai ser lançado no lago de fogo, no enxergo, no inferno. Não existe ninguém mais do que Jesus. Não existe Senhor, não existe outro Senhor, não existe Senhora. O Senhor somente Ele que morreu na cruz. Jesus, Ele subiu naquela cruz, derramou seu sangue, morreu. Nem ninguém vai morrer por você. Lança essa estátua de gesso, esse pau de madeira, que vai te salvar, é Jesus Cristo. Ele morreu e hoje na vida, e veio. Mas a sangalada que você acha que vai te salvar, vai ser tudo queimado, vai ser tudo na terra. Mas Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive para todo sempre. Entrega a tua vida a Jesus. Ainda hoje. Porque você não sabe o que é tudo. Como vai ser essa vida? Arrepender. Porque nós sabemos a que hora virá o nosso Senhor. Está lá em Mateus 3 vezes. Por isso você verá isso. Se faz para mim nos seus olhos, aqui vigia também, eu aqui de vida. Vigiaria, não deixaria a graça. Vigia tua vida, não precisa. O que você está fazendo? Se você querer ser salvo, e morar com Jesus, você está fazendo. Se você não está fazendo, porque nessas vezes,
Não sabeis a que hora virá o tudo bom. Meu testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem, o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Repita. E é Santo Jesus como teu único e suficiente Salvador. E você terá uma vida eterna ao lado do Pai. Fora disso, é as trevas. Buscai o Senhor enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque daqui a pouco eu não tenho tempo para contar para você. Eu não vou levar o futuro. Esse mundo já está sendo dominado pelos demônios. Mas enquanto isso, fazendo o que Jesus ordenou, isso que nós fazemos, aquele que crê será salvo, mas o que não crê vai estar condenado. E Deus faz a misericórdia da sua alma. E confessa enquanto assim. Deus fez um discurso para você. Deus abençoe a todos os irmãos.
bateria da caixa ali acabou, tive que trocar de caixa, mas deu tudo certo, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra foi anunciada, a palavra foi pregada. Que Deus, em nome de Jesus, foi glorificado. Deus abençoe a todos. Cidade de Panorama. Não importa que o evangelho foi pregado. Ali embaixo está o rio. Rio Panorama. Rio Paraná. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. E o Evangelho foi anunciado aqui, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficam todos na paz de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos.